bom dia. Obrigada, Filó, pela apresentação, obrigada pelo convite. Queria agradecer também a Cláudia pelo convite. É uma honra, uma felicidade participar da SEM. Claro que seria muito melhor se fosse, se estivéssemos ao vivo, mas espero que em breve isso volte a acontecer. Queria agradecer, enfim, a toda a equipe de organização, a toda a equipe também que está aqui por trás dos bastidores técnicos, né? É um prazer também dividir essa mesa com a Marcela. Enfim, a gente tem se encontrado até que bastante nesse mundo virtual, né? Como eu sempre digo, alguma vantagem teria que ter, né? Então a gente consegue até que encontrar mais as amigas, colegas que estão longe fisicamente. Bom, então eu queria também dar um bom dia a quem nos está ouvindo, a todas, a todos, a todos, e passo então para essa minha apresentação. Isso vem desse interesse, né, sobretudo pelas mulheres artistas, e eu lembro que a primeira vez que eu apresentei um trabalho sobre esse tema foi também na UNB, em outro evento, mas então é interessante esse meu interesse pelas artistas medievais tem uma relação grande com a UNB. E, por outro lado, esse trabalho também se relaciona diretamente com a minha tese de livre docência, que foi em 2018, e posteriormente com o livro que eu publiquei, né? Então é um subcapítulo que eu retomei e, enfim, e pensei em alguns outros aspectos para além do que eu tinha proposto no livro, né, nesse livro que foi publicado em 2019, que se chama As Letras e as Imagens. Bom, então a gente pode passar para começar a projetar. Como a Filó falou, eu vou explicar um pouquinho na sequência, né, essa parte, essa pergunta, que é uma pergunta provocador e que tem todo um sentido, né? Esse que não é simplesmente o nosso que da linguagem de internet, que é o que sem o UE, mas é também mas é principalmente a questão da inicial, né? Da letra inicial. Bom, então ponto de partida, né? Algo que a gente costuma muito ler em publicações diversas, né, não especializadas, é uma concepção negativa da Idade Média que engloba uma ideia de misoginia extrema, né, essa ideia de que as mulheres estariam completamente excluídas da esfera pública, das instâncias de poder, né? E, por um lado, a gente sabe que tem um problema nessa concepção, né? Em primeiro lugar, a misoginia, claro, ele existia, né? E ela não é prerrogativa, infelizmente, só da Idade Média, né? A gente tem muitas provas recentíssimas, né, dessa misoginia. E, por outro lado, a gente também tem que lembrar que havia, sim, né, um espaço para agência feminina. As mulheres não eram inteiramente desprovidas de agência, evidentemente, né? E temos vários exemplos de rainhas, senhoras, etc. E um exemplo dessa agência são as artistas. E mesmo numa época, né, como na Idade Média, em que, principalmente nos séculos iniciais, mas iniciais pensando em termos amplos, ou seja, até o século XIII, XIV, muitas vezes, né, numa época em que os artistas em geral não eram identificados, não eram nomeados, ainda assim nós conhecemos e temos notícias de várias mulheres artistas, né? E sabemos isso pela documentação, como recibos, testamentos, pela literatura e por imagens também, né, que é algo que me interessa particularmente. E mulheres artistas de todos os tipos, desde figuras alegóricas ou lendárias, né, até artistas historicamente comprovadas, e mesmo outras que a gente tem uma
alguma dúvida da existência, mas que são nomeadas, né? Então, cito, por exemplo, pode passar ao próximo, uma obra extremamente importante nesse sentido, do Boccaccio, né, que é o De Mulieribus Claris, sobre as mulheres famosas, que é mais ou menos de meados do século XIV, em que ele traz a biografia de uma centena de mulheres ilustres da antiguidade, até a época dele, e dentre essa centena, né, são 106 mulheres, existem 3 artistas. Claro que nesse caso são artistas, a gente poderia dizer, um tanto lendárias, não se tem uma comprovação, ele vai tirar isso de textos da antiguidade, Plínio, por exemplo. Então, vocês veem aqui, uma delas é a Tamíris, ou Tamara, né, que era considerada filha do Nícon, né, um outro artista famoso. Pode passar o próximo. A segunda, pode passar o próximo slide. A segunda é a Irene, que também teria sido filha de um pintor grego. E a terceira, pode passar ao próximo, é a Márcia, que era considerada uma pintora e escultora. Então, trouxe só esses 3 exemplos de 3 manuscritos diferentes, então isso também é importante vocês perceberem, né? Não só era uma obra importante, como ela foi copiada em vários manuscritos e vários deles com imagens. E aqui elas estão representadas exercendo atividades artísticas distintas. Além do Boccaccio, né, a gente pode lembrar do Giorgio Vasari, já do século XVI, que tem uma das obras consideradas meio que a pré-história da história da arte, né, chamada As Vidas dos Mais Excelentes Pintores, Escultores e Arquitetos. E nessa obra ele cita também algumas mulheres, como, por exemplo, a filha do pintor Paolo Cello, que é a Antônia de Paolo di Dono, né, que viveu no século XV, que era uma freira carmelita, e que o Vasari diz que sabia desenhar. E é interessante, né, porque, por exemplo, essa Antônia de Paolo, essa filha do Paolo, ela também é citada no livro dos mortos da Guilda de Pintores de Florença como pittoressa, ou seja, pintora, né? E é a primeira vez que a gente encontra esse termo conjugado no feminino num documento público em Florença. Enfim, não se tem exatamente, não se sabe quais obras ela fez, né? Até como eu disse, muito complicado na Idade Média a gente conseguir identificar, atribuir perfeitamente as autorias. E é claro, né, também abrindo parênteses, que muitas vezes isso não é só na Idade Média, muitas vezes obras cuja autoria não se conhece muito bem, não se tem certeza, em geral, né, por default, são atribuídas a homens. Né? Isso é algo que tem mudado um pouco, mas ainda permanece. Cito um outro exemplo, pode passar o próximo, é uma outra artista, a Catarina de Vigre, do século XV, e ela é interessante porque, na verdade, a gente tem não só obras dela, mas a gente a tem, né, digamos, os seus restos, né, o seu corpo mumificado, que está exposto no Santuário do Corpus Domini, em Bolonha. Pode passar o próximo. É um caso, digamos, o mais extremo, né, que a gente conhece, tem documentação, tem textos, tem um texto, tem uma vida dela, tem obras que são seguramente atribuídas, outras que se discute, e a gente tem o corpo e quase que enfim, né, não exatamente o rosto, mas algo muito próximo, né? O que é interessante, por que ela está assim? Porque além de ser pintora, ela foi abadesa, foi fundadora
justamente desse mosteiro do Corpus Domini o Corpus Christi de Bolonha, era uma clarissa e que foi canonizada no século XVIII. Né? Então, por isso também há todo esse cuidado com a apresentação, com a conservação da memória dela e da memória em todos os sentidos. E só para concluir essa parte inicial, pode passar o próximo. Essa é uma das obras que é atribuída a ela, essa pintura, justamente da Santa Catarina, com mulheres e um doador, e o seguinte, que é uma das obras mais conhecidas, que é o breviário dela e que ela iluminou, enfim, que ela fez praticamente grande parte das iniciais tem imagens que foram feitas por ela. Né? A gente vê aqui um exemplo, e o próximo também, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas algo que é muito específico, muito marcante com a Catarina, é esse estilo que lembra um pouco um bordado. Né? Então, a pintura dela evoca a arte do bordado, que era algo extremamente importante nos conventos femininos. Bom, e, enfim, eu trouxe só esses exemplos, a gente poderia citar várias outras. A Ende, que foi iluminadora do Beatus, de um dos manuscritos Beatus, Beatus de Girona, no século X. A Guda, uma monja iluminadora do século XII. A Matilda Mins, que era pintora, que deixou, a gente tem o testamento dela, em que ela deixa os materiais de pintura para um aprendiz. A gente tem a Jane de Montbaston, que era uma iluminadora em Paris no século XIV, a Sibila von Bordorff, que era uma outra monja, iluminadora do século XV, enfim. Né? A lista é longa, mas não é meu objetivo aqui ficar enumerando, isso tomaria muito tempo, mas meu objetivo é estudar justamente um caso particular e complicado, digamos assim, né? E é a razão daquela interrogação lá no título, né? Que é uma imagem, pode passar a próxima, que se encontra em um saltério produzido no final do século XII, talvez um pouco depois, né, que está conservado no Walters Museum. Enfim, então, no início do Salmo 51, né, a letra inicial Q, né, que dá início ao fólio, que diz, ao Salmo 51, que diz: por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Né, é o Q de quid gloriatur. Né? Então, esse Q, essa letra Q, é formada parcialmente por uma mulher que faz, então, o papel da cauda da letra Q. Então, é o que eu chamo, na tipologia que eu proponho nesse meu livro, uma inicial imagem. Então, é uma situação em que a imagem participa da letra e a imagem chega a constituir parcialmente ou integralmente a letra. Então, nesse caso, a imagem constitui parcialmente a letra Q. E o que é interessante pode passar a próxima, para vocês verem melhor, é que existe uma inscrição acima dos ombros que diz Clarícia. Então, é uma mulher claramente não religiosa, tem os cabelos soltos, longos, uma roupa, digamos, meio que da moda, né, com essas amplas mangas, e ela segura, então, o corpo decorado do que com as duas mãos acima e atrás da sua cabeça. Considerando, né, essa inscrição, há uma tradição historiográfica, né, que quis ver, né, nessa mulher
que a gente então vai assumir que se chama Clarícia, como tendo sido a artista responsável pela iluminação do livro. Então, essa tradição historiográfica ela foi inaugurada muito provavelmente por uma historiadora da arte chamada Dorothy Miner, pode passar o próximo, num artigo de 74, chamado Anastácia e suas irmãs, Mulheres Artistas da Idade Média, que foi escrito um pouquinho depois, pode passar o próximo, de um outro artigo que esse daqui é considerado meio que o fundador da história da arte feminista, ou da história da arte preocupada em estudar as mulheres de uma perspectiva renovada, feminista, da Linda Nochlin, que se chama Por que não houve grandes mulheres artistas. Enfim, a Dorothy Miner ela se insere numa voga que se inaugurou com a Linda Nochlin de recuperar artistas mulheres que tinham sido propositalmente esquecidas pela história da arte, pelo discurso oficial da história da arte, que valorizava apenas os grandes mestres homens. Claro que a ideia da Linda Nochlin era muito mais do que isso. Ela não queria simplesmente fazer um novo cânon inserindo as mulheres. Na verdade, a preocupação da Linda Nochlin era questionar a própria ideia de grandes artistas, fossem eles homens ou mulheres. Mas, enfim, de toda forma, a provocação da Linda Nochlin causou essa série de pesquisas tentando buscar em arquivos essas artistas esquecidas. Então, seria o caso das artistas medievais, dentre elas essa Clarícia, que seria, então, segundo a Dorothy Miner, um exemplo de autorrepresentação de uma mulher artista. E por que ela está pensando isso? Esse manuscrito ele foi feito por um mosteiro feminino, um mosteiro de Santo Ulrike e Santa Afra, em Augsburgo. Então, foi feito por um mosteiro feminino, e então, segundo essa hipótese, a Clarícia seria uma artista laica estabelecida nesse mosteiro, como era comum encontrar em relação a homens e a mosteiros masculinos. Também já se levantou a hipótese de que o nome Clarícia podia remeter ao adjetivo claros, clara, apurado, apurada, que era um qualificativo relativamente frequente, enfim, encontrado para se referir a outros artistas. Pode passar, eu cito um dos exemplos mais conhecidos, que é um pintor de vitrais, chamado Gerlachus, e que ele se autodenomina como Clare, enfim. Bom, então, na sequência, vários historiadoras continuaram a assumir essa ideia de que a Clarícia teria sido a iluminadora, e, portanto, esse saltério, ele muitas vezes é chamado de saltério de Clarícia. Bom, essa hipótese ela tem fragilidades. E eu queria deixar claro que uma das fragilidades não é o fato de se tratar de uma mulher. Isso não seria um problema, a gente acabou de ver um exemplo de um breviário feito por uma mulher, pela Margarita, e a gente tem vários outros exemplos, ou seja, iluminadoras mulheres, seguramente, certamente havia várias, muitas delas monjas. O maior problema dessa hipótese é a falta de informações sobre essa mulher. Não há nenhum dado sobre uma artista laica no mosteiro, e não há nenhuma informação sobre uma mulher chamada Clarícia nesse mosteiro. Claro que também, se fosse só isso, não seria um problema, porque a gente tem outros casos
de artistas sobre os quais não se tem nenhuma informação. Então, por exemplo, pode passar o próximo, eu já mencionei a famosa Guda, né, que era uma monja da região do Reno, do século XII, só tem o nome, Guda. O próximo, um outro monge, que a gente também conhece pelo nome, Rufilos, provavelmente da abadia de Weissenau, na Alemanha, e que, do qual também só se tem o nome de acordo com a inscrição na imagem. Mas o problema é que, pode passar o próximo, no caso da Guda, né, essa inscrição traz não só o nome, mas também uma menção, né, ao fato de que ela pintou, né, esse manuscrito. Escreveu e pintou. O texto vai falar isso. E no caso do Rufilos, pode passar a próxima, ele é representado pintando, né, uma inicial, né, é representado dentro da inicial, pintando a inicial R. Então a gente tem, digamos que, duas instâncias que deixam patente que ambos são artistas, que não é o caso da Clarice. Ela não é representada trabalhando e não há um qualificativo que a designa como pintora. Bom, também a gente poderia pensar que há outros exemplos, né, de artistas que a gente sabe que eram artistas, que existiram, que eram pessoas reais, né, e que nem sempre são representados pintados. Né? Pode passar o próximo. A própria Catarina de Vigri, aqui chamada Catarina de Bolonha, ela é representada nesse livro de Horas como uma santa, uma beata, né? Ainda não tinha sido canonizada nesse momento, só beatificada. Então, se a gente tivesse apenas essa imagem, a gente não saberia que ela é uma pintora. Mas outro caso, né, pode passar o próximo, extremamente famoso, do Dürer, que também tem vários autorretratos e que não necessariamente se pinta pintando, né, se pinta atuando como artista. Mas nesses casos, há documentos históricos que comprovam essa atuação. Então temos esses problemas. Não há documentação histórica, não há indicação escrita na própria imagem de que ela era pintora, e ela também não é representada pintando. E daí, então, fica, né, uma das interrogações é por que imaginar, por que pensar que ela teria sido a iluminadora? Provavelmente, motivação inicial tenha sido o fato de que de você encontrar uma mulher laica em um livro litúrgico feito e pertencente a um mosteiro feminino, o que teria levado então a pensar que essa mulher teria participado da produção do livro. Claro, se esse manuscrito fosse um manuscrito feito para um ambiente laico, seria mais fácil imaginar que essa Clarícia seria a proprietária, né, a pessoa para quem o livro foi feito. Mas, como o livro foi feito por uma comunidade monástica e ela é laica, tem esse problema. Agora, também é uma situação que não é inédita, pode passar o próximo, a gente encontra... pode passar a próxima, que aqui acho que vocês não vão conseguir enxergar bem. A gente tem alguns casos de livros feitos para o ambiente monástico, feminino, como a famosa obra do Boaventura, Vida e Milagres de Francisco de Assis, feito pela Sibila von Bourboff, para um convento de clarissas em Freiburg, e nessa obra a gente tem
algumas imagens de mulheres laicas, né, inclusive prosternadas, como é esse caso aqui. Não nomeadas, nenhuma delas é nomeada. Então, de novo, a gente tem uma situação que parece com a de Clarícia, mas, nesse caso, evidentemente, sem inscrição e sem a relação com a letra. A gente também poderia pensar que a Dorothy Miner ela teria sido influenciada por outros casos em que o artista se representou ou foi representado nessa posição. Então, passo para o próximo slide. A gente tem um mobiliário do século XII, com uma letra Q também, em que a cauda da letra é formada por um personagem prosternado e nele tem uma inscrição, né, que o nomeia como Engelisbertus, pintor, né, e pictor e scriptor, né, pintor e escriba. Então ele também faz corpo, né, ele também compõe a letra, e no interior da barriga do Q uma imagem do Cristo. É uma homilia do Gregório sobre a ascensão do Cristo. Enfim, mas uma primeira diferença é que nesse caso, existe também uma imagem na barriga da letra, e no caso da Clarícia não. Claro, além da inscrição e a própria posição, uma posição claramente prosternada. Pode passar uma próxima, a gente tem um outro exemplo, aquela imagem que eu mostrei agora há pouco do São Boaventura, no lado reto do fólio, a gente tem uma monja prosternada aos pés de São Francisco, que provavelmente é possível que fosse a própria Sibila, a própria artista monja que tenha se representado nessa posição, mas não teria uma inscrição com o nome dela nesse caso. Enfim, então, há uma certa tradição iconográfica de se fazer representar o artista numa posição humilde, prosternado aos pés do Cristo, de um santo, do que seja. Então, se poderia pensar, em princípio, que a Clarícia também seguiria essa lógica de estar rebaixada, de estar aos pés, de estar na cauda da letra, né, de reforçar esse topos iconográfico, né, do artista humilde. Pode passar o próximo. Aqui ela não está prosternada, mas a inscrição diz Guda Peccatrix, né, Guda Mulher Pecadora, que escreveu e pintou esse livro. Então, esse topos do artista humilde, do artista que se rebaixa, enfim, é comum, claro que não é somente para artistas, né? A humildade era uma virtude muito, muito prezada, né, na mentalidade, simplificando bem, religiosa medieval, né? A gente vê na regra de São Bento, por exemplo. Só que, pode passar a próxima, né? Voltando à imagem, a gente não vê nem a Clarícia prosternada, nem fazendo um gesto de oração com as mãos postas. Não há nenhum personagem na barriga da letra com o qual se possa estabelecer uma relação de poder, como no caso do Engelisbertus, que havia o Cristo e ele, né? Então, claramente, a personagem poderosa é o Cristo que está no corpo da barriga da letra. Então, aqui a gente não tem nenhuma relação de poder. Então, essa imagem poderia ter um sentido completamente oposto. Pensando no texto do Salmo, né, que traz uma condenação a orgulhosos e vaidosos, um historiador da arte, o Pierre Alain Mariot, mais recentemente, em 2012,
retomando uma hipótese de um outro historiador da arte, o Jonathan Alexander, de 78, eles acreditam, então, que essa Clarícia, ela não seria a artista, mas seria uma personificação, um exemplo da vaidade. O Alexander diz que essa imagem seria mesmo um comentário negativo sobre as mulheres e que talvez teria sido feita a partir de alguma Clarícia específica. Claro que isso é uma hipótese que não se tem como comprovar, até porque, como eu falei, não se tem notícia de uma Clarícia nesse mosteiro. Mas, enfim, então, essa outra hipótese vê nessa imagem justamente uma imagem negativa de orgulho, de vaidade. Bom, para a gente tentar avançar um pouco mais nesse estudo, é sempre importante olhar o manuscrito como um todo, né? Algo que é fundamental e algo que raramente foi feito, com exceção do Pierre Alain Mariot, que ele sim examinou o manuscrito todo. Então, a primeira observação que a gente faz é que é uma obra com poucas imagens, relativamente poucas imagens, quando se compara com outros saltérios, né? Então, pode passar rapidamente. Existe um calendário com uma moldura arquitetônica, com signos do zodíaco. Depois pode passar. Tem 7 imagens de página inteira, 2 de meia página, e depois tem iniciais pequenas de 2 ou 3 linhas, e algumas maiúsculas vermelhas começando frases, e duas iniciais de grande tamanho e 2 iniciais com imagens. Uma delas é o Q da Clarice. Enfim, então, é um manuscrito com poucas imagens, o que faz com que qualquer imagem ganhe relevo, né? Então, nesse é o caso do Q. Pode passar a próxima? Então, se a gente abrir o livro, né, o Q da Clarícia está ao lado dessa imagem da Virgem com o menino, segurando um objeto redondo na mão, talvez fazendo referência, né, ao fruto proibido, a Virgem como nova Eva. Pode passar o próximo. Se a gente compara, há poucos elementos que remetem uma a outra, claro, além de serem mulheres, terem um objeto redondo nas mãos, um grande, a letra, o outro esse objeto vermelho. A forma de escrever os nomes é diferente. A Clarícia, o nome é escrito em minúsculas, a Maria é escrito em maiúsculas, a Virgem tem uma moldura, a Clarícia não tem. Enfim, então a gente poderia ficar aqui falando de várias diferenças entre elas, mas então essa proximidade das duas imagens poderia reforçar a visão, a teoria do Mariot de que seria uma personagem negativa. Então, uma positiva, a Virgem, contraposta a essa personagem negativa, pecadora pela vaidade. Então, esse é um dos grandes pontos da hipótese do Mariot, o fato dessas duas imagens estarem lado a lado. E pode passar a próxima, né? Tem uma imagem, uma fotografia do próprio Mariot, quando a gente abre o livro. Quando a gente abre o livro, a gente vê que essas duas imagens se tocam, estão muito próximas, e também fica muito evidente essa posição que parece um tanto desequilibrada, né, da Clarice, que parece como que ela estivesse sendo expulsa da página. Bom, continuando a observar o manuscrito, no verso do que pode passar, tem uma outra letra inicial, né, uma dessas poucas letras grandes iniciais, que é um D de Dixit. Enfim, é interessante porque a imagem da Clarice, então,
está emoldurada de um lado pela Virgem e no verso por essa inicial enquadrada. Bom, para terminar esse exame, pode passar. A única outra letra inicial historiada nesse manuscrito, no folho 115, é uma letra D, de Domini, em que a gente vê agora na barriga da letra uma mulher com um véu e uma posição ascendente. Então, com as mãos levadas, como se ela estivesse, de certa maneira, performando, né, a prece do Salmo, que diz: Senhor, escuta a minha prece, etc, etc. Bom, então, esse é um outro argumento que o Mariot usa para reforçar aquela ideia de que a Clarícia seria uma personagem negativa. Então, não só ela teria o contraponto da Virgem ao lado, mas ela teria o contraponto, alguns fólios depois, dessa outra mulher, claramente numa posição, digamos, positiva, virtuosa, etc. Então, seria a pecadora sendo expulsa da letra e a mulher virtuosa dentro da letra, em gesto de oração. Então, como o Mariot diz, cito, essas duas imagens tornam assim visível até o exagero as duas características morais opostas para mulheres que são baseadas na fala. A da freira é um grito que sobe até Deus. A de Clarice são palavras que matam, oferecidas de uma língua enganadora. Bom, é uma hipótese evidentemente forte, com mais argumentos do que da Miner, mas que também tem problemas, né? Nesse caso, porque não se refere diretamente a Clarice como pecatrix, né? Como a gente vê na Duda, e porque dá mais destaque à Clarice, ou seja, a personagem negativa, do que a essa mulher. É a Clarice que está perto da Virgem. Enfim, então há um enquadramento mais importante para a letra da Clarice do que dessa mulher, que não é nomeada e que é essa virtuosa, né? Pode passar a próxima. Sim, devia ter mostrado isso. A gente tem uma comparação que fica mais claro esse movimento ascendente de um lado e descendente do outro lado, ou melhor, descendente de um lado e ascendente do outro. No caso, pode passar o próximo. A única letra que está próxima à mulher ascendente é uma imagem de São Nicolau, menos prestigiosa do que a Virgem da Clarice. Bom, então, pode passar a próxima, já estou concluindo. Então, será que a gente poderia pensar, então, né, por um lado, que essa ornamentação que eu estou chamando a atenção, né, para a Clarícia, será que seria uma forma de mostrar que esse orgulho e essa vaidade começariam a pesar? Mas será que a gente não poderia pensar em tentar juntar as duas hipóteses? Né? Não seria pensar que a Clarícia seria, de fato, a iluminadora, e que ela teria inserido essa ideia, né, da humildade junto com uma condenação, digamos, né, da vaidade pela ornamentação excessiva, né? E um argumento que eu acho que é fundamental levar em consideração é o fato de que a Clarícia, se ela
de fé sido de fato a iluminadora, ela escolheu se representar como a letra, como imagem e como letra. Então a gente não pode deixar de levar em consideração que, de certa maneira, ela está fazendo corpo com o texto, com o salmo. Ela está assumindo o salmo, e a gente poderia pensar, então, que ela está assumindo a penitência para si, para o seu próprio corpo, como o seu próprio corpo. Então, eu acho que isso é algo que tem que ser levado em consideração, essa relação da Clarícia com a letra. Bom, e é isso, peço desculpas, acabei me ultrapassando um pouquinho, e agradeço de novo o convite e a atenção de vocês.